Esse vídeo não tem roteiro nenhum porque a história que a gente vai te contar está na nossa cabeça. Somando as nossas viagens, aí as distâncias, demos 2 voltas ao mundo e viemos parar aqui em Assunção, no Paraguai. Aí a gente quer te contar, para além dos motivos óbvios de por que a gente veio para o Paraguai, as nossas motivações pessoais, né? O que fez 2 pessoas se mudarem para o Paraguai. Nós vamos completar 10 anos juntos já, eu e Thaís, e você vai ouvir histórias de viagem e tudo isso vai se conectar com 2 palavras. Uma delas é preconceito e a outra é simplicidade. Vamos contar a história, você vai ver aí uma edição de fotos, vídeos de algumas viagens que a gente fez, bem simples assim, não vai ser nada muito trabalhado, porque o que é importante aqui é a história e as motivações, né, que nos trouxeram até aqui. As nossas primeiras viagens foram algumas dentro do Brasil, né? A gente viajou bastante dentro do Brasil no começo do nosso relacionamento. Viemos aqui para o Paraguai uma vez para assistir Um jogo do Grêmio. Ganhamos do Libertad 1-0. Viajamos também para a Argentina e para o Uruguai, mas a gente não tinha ainda nenhuma ideia de sair do Brasil, né? Quando a gente fez essas viagens ainda. Não tinha nada na nossa cabeça, essa sementinha ainda não tinha sido plantada, né? E a gente plantou essa semente alguns anos depois, né? No nosso casamento, na nossa lua de mel, né? Faz 3 anos? 3 anos. 3 anos. Conta aí. A gente planejou uma viagem grande, assim, até com um destino um pouco exótico, que a gente queria muito ir para Tailândia. Então, a gente passou por Amsterdã, Paris e ficamos um mês e pouquinho na Tailândia. E durante essa viagem, foi minha primeira vez saindo do Brasil, fora aqui, os arredores, né? Eu vi que era possível viajar pelo mundo e tive todos os sentimentos de descobrir coisas novas, culturas, comidas, enfim, até ver neve. Foi a primeira vez que eu vi neve em Amsterdã. E enquanto eu estava vislumbrando esse mundo novo de descobertas, de viagem, o Roberto, que já tinha viajado um pouco mais antes da gente se conhecer, ele já estava olhando para outra coisa, ele já estava percebendo que era possível viver em outros lugares. Então essa sementinha começou a ser plantada na cabeça dele. E na Tailândia teve um momento ali meio que de virada de chave, que durante um jantar ele olhou pra mim e falou: a gente podia se mudar pra cá. Você é o tipo de pessoa que quando você viaja, você olha para os lugares e fala assim, acho que dava para morar aqui, né? Eu sou assim, para todo lugar que eu vou agora, acho que eu olho assim e falo, pô, acho que dava para morar aqui, hein? Aqui a gente viveria bem. Foi uma viagem incrível, né? Nossa viagem de lua de mel. Abriu a nossa cabeça para muitas coisas, porque a gente ainda não tinha entrado em contato com culturas muito diferentes, assim. Cria aquele misticismo na cabeça, assim, aquela ideia de como é que pode ser a relação com pessoas em outros lugares, e a gente às vezes tem a ideia de que pode ser, de certa maneira, conflituosa, porque são pessoas, né, com uma criação, com uma cultura diferente. E muito pelo contrário, a gente foi super bem tratado e a gente gostou muito do que viu. Então a gente voltou para o Brasil, né, depois dessa viagem, com uma sementinha plantada, assim, que era a possibilidade de morar, de passar um tempo fora do país. Eu me desliguei da minha empresa, né, eu tenho uma empresa onde eu trabalhei com comunicação, já tinha trabalhado com produção de conteúdo, com gestão de pessoas que produzem conteúdo. Thaís é jornalista, copywriter, né? Tem habilidade aí na escrita, com palavra, com estratégia também. E a gente começou a pensar em algumas possibilidades, né? Do que a gente poderia fazer. A gente queria fazer um projeto nosso, né? Eu também tinha me desligado de outros projetos com outras pessoas e a gente queria construir algo juntos, né? Unindo essas nossas habilidades. E aí juntou também com as vontades que a gente tinha de seguir viajando. A gente tava com aquela coceira de viajar mais, né? Quando vai ser a próxima viagem? Para onde a gente vai? Preciso ter uma viagem marcada. E aí a gente decidiu unir nossas habilidades com essa vontade de conhecer mais o mundo. E criamos o projeto pensando a princípio em mostrar como é que a gente via as coisas, né? The way we see, a forma como a gente vê, a forma como navegamos pelo mundo. A gente planejava ir mostrando sobre as nossas viagens, o que a gente ia encontrando no meio do caminho. E aí, enquanto isso, começou a brotar outra sementinha, que era se ligar para as coisas que estavam acontecendo no Brasil, que a gente precisava ter um plano B, precisava começar a prestar mais atenção em outras coisas. Então, olhar para esses países, para esses lugares durante a nossa viagem, também não só como turismo, olhar para o que eles tinham de interessante para oferecer para a gente, né?
Enquanto a gente planejava a próxima viagem, algumas coisas aconteceram. A gente já estava buscando fazer a nossa cidadania italiana, né? Também algumas outras questões de internacionalização. Fizemos uma consultoria com a SET na época. E isso deixou bem claro para a gente, né, algumas tarefas que a gente precisava executar. E tinha um outro sentimento que é muito ruim pagar imposto no Brasil, cara. Muito ruim. Assim, é muito ruim pagar imposto, sempre. Mas no Brasil é muito ruim, sei lá. Eu me sinto como um criminoso pagando imposto no Brasil, porque eu tô contribuindo para aquilo que eu vejo que tá de errado, sabe? Então se tornou um objetivo nosso da saída fiscal do Brasil, deixar de pagar imposto no Brasil, porque a gente não concorda, enquanto a gente montava a viagem, né? Já tinha surgido a ideia com a família da Thaís de a gente fazer uma reedição, assim, da viagem em Tailândia, né? Agora com a família, Thaís realizando o sonho de viajar com a mãe, com os tios, né? Uhum. E aí a gente começou a planejar tudo isso, mas ainda com a ideia de unir as nossas habilidades de produção de conteúdo, de contar histórias, né, com as viagens, não necessariamente com morar em algum lugar ou falar sobre teoria das bandeiras, que é o que a gente fala agora, né? Que na verdade a gente descobriu no meio do processo que teoria das bandeiras era o nome do que a gente estava fazendo, né? Exatamente. Nossa viagem, então, ficou programada para Turquia, Grécia e Tailândia. Turquia e Grécia porque eram no meio do caminho. A Turquia foi maravilhoso, a gente se divertiu muito. De vez em quando a gente vai soltar um vídeo de viagem aleatório, assim, para você, mais como um presente mesmo. Não vai ter nada a ver necessariamente com o Paraguai, nem com teoria das bandeiras. Mas, sei lá, quando a gente quiser homenagear alguém da família, viajamos também com a minha mãe. A gente vai soltar uns vídeos bem legais de viagem e a gente espera que você goste. Turquia já tem vídeo. Depois fomos para Grécia, uma viagem de carro, assim, ó. Nossa, linda pela região do Peloponeso. Foi maravilhoso. Lá é um lugar para quem quer se aposentar, assim. É coisa fina. Um dos lugares mais lindos que a gente já viu na vida, né? E seguimos para Tailândia depois, para reeditar essa nossa viagem agora numa forma diferente com a família. E foi muito divertido, não foi? Você pode falar aí, viajar com a sua mãe, né? Foi uma experiência única, né? Foi um sonho realizado. Eu imagino que qualquer pessoa ia amar viajar assim para fora do país com a mãe, mas principalmente para mim foi muito importante porque a minha mãe passou por uma experiência de quase morte. Ela teve um AVC com 43 anos, eu tinha 19 e foi bastante tempo de processo de recuperação. Hoje em dia ela tá bem e a gente nunca imaginava que a gente ia poder fazer uma viagem dessa, então foi tudo muito, muito, muito especial, muito gratificante. Foi uma viagem, assim, da vida mesmo, assim. Se tiver a oportunidade, faz uma viagem com a sua mãe, com a sua família, porque é outro tipo de viagem, é completamente diferente, assim, o sentimento. E aí a Tailândia 2.0 surpreendeu a gente de novo, né? A gente ficava cada vez mais pensando, tipo, nossa, olha como dá pra ter vida boa em todos os lugares que a gente passava. Dá pra ter vida boa aqui. Independente da cultura, do governo, independente de se a situação do país no geral era de mais desigualdade, se a moeda tava um caos, como na Turquia. Uma coisa também que a gente percebeu nessa segunda edição da Tailândia, assim, foi ter um olhar um pouco mais crítico daquilo que a gente não conseguia suportar assim a longo prazo, daquilo que pra gente faria muita falta no longo prazo e para morar não seria o ideal. Por exemplo, a alimentação no Sudeste Asiático é muito mais difícil para o nosso gosto. Tem pessoas que amam, para nós ia ser muito mais difícil. E ficar com uma alimentação muito diferente daquela que é a boa para você, para nós no caso, é muito difícil, é muito complicado. Então a gente começou a ser muito mais prático, né, nessa segunda viagem, já pensando em morar em outro país para fazer a saída fiscal do Brasil e para dar sequência para o nosso projeto, para o nosso plano. A família voltou, né? Eles participaram só dessa primeira parte da viagem, Turquia, Grécia e Tailândia, eles voltaram. Que foram 40 dias. Foram 40 dias, foi uma viagem longa. Eles voltaram e como a gente já estava no Sudeste Asiático e o nosso plano era continuar produzindo conteúdo, mostrando a forma como a gente vê as viagens, a forma como a gente vê os lugares,
As passagens ali, né, entre esses países é muito mais barata do que do Brasil para lá, então a gente, é uma questão estratégica também dar sequência na viagem e aproveitar porque vai se tornar mais barato, né, do que voltar para cá. E aí a gente deu sequência viajando pela Indonésia, fomos a Bali. A gente até tinha uma viagem mais longa programada por lá, íamos para a Ilha de Komodo, para Roberto queria muito ver um dragão de Komodo de perto. Mas enfim, tava uma chuvarada e era em embarcação, não deu certo. Exato. Uma pena. Foi bem legal. A gente viajou também por Kuala Lumpur, na Malásia, que também foi uma experiência muito bacana, diferente, assim, a cultura é bem diferente. Fomos para o Vietnã, encontramos as pessoas mais amáveis do mundo no Vietnã, foi muito legal lá, e a gente já estava, assim, cansado. Aqui no canal a gente está falando, né, da nossa ideia do mercado imobiliário paraguaio, para a gente fazer os Airbnbs com estrutura de escritório. Foi muito difícil na viagem, porque a gente tinha a ideia que ia dar para trabalhar e produzir conteúdo no nível que a gente gostaria enquanto a gente estava viajando, só que, cara, as estruturas eram muito ruins, né? Estruturas pequenas, tava bem difícil, que a gente não estava conseguindo produzir o que a gente gostaria, nossa cabeça já estava mudando um pouco também no meio desse processo, a gente já estava refletindo mais sobre quais eram os nossos objetivos, né, e o nosso propósito, mais do que o objetivo do trabalho, do projeto, qual era o nosso propósito. Então, foi uma viagem bem intensa, né? De descoberta nesse sentido. Mesmo, né? Exato. Depois disso, a gente foi para Dubai, que já é um destino que foi escolhido, foi adicionado a essa viagem por conta da consultoria que a gente fez com a SET. Em Dubai, foram dias no início muito difíceis, a gente já estava passando muito mal, assim, fisicamente, Eu fui de avião de Bali para Dubai passando mal a viagem inteira. Muito mal. Não é pouco mal, não. Muito mal. Tá, aí você teve que ficar uns 2 dias no quarto, assim, não havia vida naquele corpo que eu tava vendo ali deitado na cama, sabe? A questão de alimentação e tudo, alguma coisa deu ruim ali depois de 40, 50, 60 dias, sei lá. Não tava legal, e a gente tava bem cansado, assim. Conhecemos a Nath, que é advogada da SET lá em Dubai, foi bem legal, a gente teve uma experiência bem bacana. Depois que a gente sobreviveu, assim, ao caos, foi uma experiência bem, bem legal conhecer Dubai, assim. Eu imaginava um lugar completamente diferente, muito mais restrito, assim, muito mais um clima pesado, e diferente disso, eu não sentia um clima pesado. Isso é uma coisa que quem viaja percebe, assim, chega num lugar meio que sente o clima, assim, do lugar, sabe? Um negócio que te reprime ou um negócio que você fica mais tranquilo. Eu imaginava que ia ser um clima mais repressor, assim, em Dubai. E não foi isso, não. A gente acabou encontrando um clima repressor, foi no Azerbaijão, né? Que a gente foi para dar uma carimbada no nosso passaporte por lá, 24 horas, antes da porra. Passamos pelo Azerbaijão. Alguém aí já tem o carimbo do Azerbaijão? Deixa nos comentários, porque a gente não conhece ninguém. E foi muito divertido, foi muito legal, apesar de encontrar uma cultura muito mais fria, assim, pessoas muito mais sérias, né? Você entrava num Uber, não tinha nem bom dia, era tipo direto ao ponto, assim, uma cultura bem diferente da nossa. Poucas ideias. Mas muito interessante ver um lugar que a gente não faz a mínima ideia de como é que é ser tão bonito, ser tão cheio, ser tão recheado de coisas legais, assim, de comida. Tava ali todo preparado para as festas de fim de ano, então, assim, tava muito bonito mesmo. A gente deu uma passeada ali pela região central, tava muito cheio e muito bonito, muito iluminado, muitas atrações, coisa que a gente foi sem esperar nada, assim, a gente só colocou o Azerbaijão ali no meio e falou, vamos ver o que a gente encontra. Tava um frio do caramba, nossa, tava muito frio. A gente tinha passado o Natal em Bali, então já estava difícil também essa questão da saudade de casa, saudade da família. A gente já estava pensando, poxa, não dá para ficar muito tempo fora assim. Final de ano a gente quer passar sempre com a nossa família. Natal e Ano Novo, sempre que possível, queremos estar com a nossa família. Isso é indispensável pra gente. Tava com saudade dos bichinhos demais, né? Isso aqui pra gente representa um pouco do que é casa. Então, era uma soma de fatores, né? E fomos para o nosso último destino, que é Tbilisi, na Geórgia. A gente foi para lá também por questão
de teoria das bandeiras para apresentar o sistema bancário, né, que é muito eficiente na Geórgia. Íamos passar o final de ano lá, né, o ano novo, a virada do ano, mas estava um clima meio caótico, assim, porque era justo quando estavam rolando aqueles mega protestos, né? Então a gente ficou também um pouco mais receoso, assim. Saúde não estava legal, físico não estava legal, mental não estava legal. A gente queria era finalizar logo a nossa viagem e voltar para casa. Eu estava assim, ó, entrando em colapso. Eu tô acostumado a me alimentar bem, treinar muito, né? Eu gosto muito de horário para as coisas. Thaís também estava numa pegada muito saudável, assim, geral da vida. E a gente já estava mais de 2 meses já com, né, uma rotina completamente diferente, e isso estava fazendo a gente pensar, raciocinar no que a gente queria para a nossa vida, qual era o nosso propósito, e os dias finais ali foram bem importantes, né, para a gente conseguir consolidar todas essas informações e chegar num destino final, porque a gente continuava com o objetivo de sair fiscalmente do Brasil. Essa é uma questão moral importante, e é algo que faz diferença na vida, faz muita diferença. A gente queria executar isso, né? E aí essa viagem ajudou a gente a descobrir muitas coisas. Antes disso, a gente não tinha essa visão de que a gente definitivamente não serve para ser nômade digital. A gente precisa de casa. E casa significa ter o nosso bichinho, ter a Sophie junto, por exemplo. A falta que a gente sentiu foi absurda. Significa ter roupa de cama, nossa, roupa de banho, nossa, coisas da cozinha, nossa. A gente quer ter casa, a gente não pode ficar sem ter casa. Dá para ser num tempo em um Airbnb? Dá, desde que a gente transforme o Airbnb numa casa. Então, para nós, funcionaria assim. Então, pensamos em quais seriam as possibilidades. A gente já estava trabalhando em algumas, né? Uma que a Thaís nem considerou, que eu trabalhei muito e considerei, foi o Panamá. A Thaís nem chegou a pesquisar muito sobre. Panamá estava uma ideia meio distante para ela, assim. Isso foi cogitado na consultoria que a gente fez com a SET, eu pesquisei bastante. Mas a gente já estava com a ideia de simplificar a nossa vida em termos gerais, assim. Então, no meio da viagem, um pouquinho antes da viagem, a gente já mudou a ideia do Panamá para a Colômbia. É legal perceber aqui como a gente foi mudando o raciocínio até chegar no Paraguai e os motivos, né? Você vai acompanhando isso até o final desse vídeo. Então a gente já queria simplificar. Simplificar já era uma palavra que estava na nossa cabeça, assim, ó, simplificar, tornar mais simples. A Colômbia tinha uma cultura muito mais parecida. A gente conversou com vários amigos que já moraram, já passaram períodos lá, falaram que comida era parecida, a galera era muito receptiva, era muito fácil de viver por lá em Medellín, né? A gente estava escolhendo uma bolha. A gente já tem isso na cabeça, de que assim, quando você vem morar num país, você não vai morar no país. O país é muito grande, você vai morar num bairro, numa rua, né? Você vai ter a sua vida, às vezes, ali 1 quilômetro, 2 quilômetros, né, ao redor de onde você mora. Então, nós costumamos pesquisar o país pelas regras, né, como é que as regras vão ditar a nossa vida, mas principalmente qual é o bairro que a gente vai morar, a região exatamente que a gente vai morar, porque é ali que a vida vai acontecer. E Medellín tem uma região muito boa, que é americanizada praticamente, né? Os gringos compraram praticamente tudo numa região que é muito segura, que é muito bonita, que você consegue fazer muitas conexões com muitas pessoas, porque o mundo todo está por ali, trabalhando, fazendo negócio. A gente achava que seria uma oportunidade muito legal, tinha referências excelentes, comida, a gente sabia que era, né, uma alimentação muito parecida, o que é importante pra gente. Era mais próximo, né, do Brasil, estava aqui na América do Sul, dava pra gente fazer um voo, levar a Sophie com a gente, né? Seria uma mudança relativamente assim mais simples. E aí você vai percebendo como é que a gente já estava chegando no Paraguai, né? Porque teve um dia, né, 2 dias antes da nossa volta para o Brasil, ali foi assim, a gota d'água, a gente estava esgotado, né? Esgotado. Roberto teve uma reação alérgica corporal, assim, que provavelmente foi desse amontoado de problemas físico, psicológico, enfim, frio e saudade de casa e pensamentos malucos. Ele teve uma reação alérgica física no corpo que ficou todo empipocado, todo vermelho. E a gente falava, meu Deus, a gente precisa respirar e tranquilizar, e a gente vai voltar para casa agora. E ainda tava nessa da Colômbia.
E a gente tava tipo assim, a gente vai pra lá um pouco, a gente sente o clima, nada é permanente. Vamos ficar uns 2 meses, 3 meses, a gente vê como é que é, de repente escolhe algum outro país. Tava assim, né? Colômbia não tava como algo consolidado. Mas o Paraguai, ele já estava em volta, assim. O pessoal da SET já tinha falado pra gente na consultoria, a residência já era algo que a gente já tinha estabelecido. Residência no Paraguai era algo que a gente já tinha estabelecido nesse momento, né? A gente não tinha pensado em morar aqui, mas tirar a residência era importante porque a gente teria, né, o nosso plano B com a residência aqui, caso algo saísse do controle no Brasil. E, por exemplo, sai né, em massa, muitas pessoas querem sair do Brasil, aí o Paraguai vai filtrar quem ele quer e você vai precisar a gente precisaria estar entre os melhores, né, para ser aceito no Paraguai. Pode ser que isso aconteça em algum momento, então a gente queria tirar nossa residência o quanto antes. Mas não chegamos a cogitar o Paraguai por preconceito, né? Eu e Thaís, nós nascemos em Cascavel, no Paraná, fica a 120 quilômetros da fronteira, e a primeira vez que eu visitei o Paraguai foi há uns 25 anos atrás, ali na fronteira. Um caos, insalubre, inseguro. Ontem a gente estava conversando que no almoço a gente almoçava, quando era criança, arroz, feijão e perseguição policial na BR-277. Né? Eram muitas notícias de crime, né, nessa região da fronteira. Sempre foi vendido pra gente, através até da mídia, uma imagem do Paraguai, como se a fronteira fosse o Paraguai, como se aquele ambiente, aquela região fosse o Paraguai. Acho que a gente vai fazer eu gostaria de fazer um vídeo específico sobre todos os preconceitos que eu tinha sobre o Paraguai antes de vir para cá, porque eram muitos preconceitos. A gente, principalmente, que viveu na fronteira, né, perto da fronteira. Você comentou comigo que quando você era criança você se sentia um criminoso. Toda vez que eu atravessava a fronteira e ia comprar, tipo, Pringles, eu voltava com aquela sensação, assim, de que que eu era um criminoso, que eu tava contrabandeando o negócio, mesmo que tivesse dentro da faixa de, algo muito sério, de isenção, assim, porque é essa sensação que a gente tem pelas informações que a gente consome, né? Eu sempre tinha a sensação, assim, de que eu tava fazendo alguma coisa muito errada quando eu tava vindo pagar um pouco mais barato em alguma coisa no Paraguai, sabe? E eu tinha muito medo quando criança, assim, adolescente, porque meus pais me deixavam com... Era pra ficar, né, esperta, assim, também, não sair de perto deles e tudo mais, mas minha mãe desde pequena falava pra mim que corria muito risco de eu ser sequestrada no Paraguai. Colocavam muito medo na gente, assim, sobre o Paraguai quando a gente era criança. Então essa imagem foi sendo criada na nossa cabeça, que dificultou muito a gente cogitar vir pra cá, sabe? A gente não cogitou muito por causa do nosso próprio preconceito, né? Aí, faltando 2 dias, a gente estava naquela situação lá na Geórgia e eu fui tomar um banho, assim, e tomar banho é uma hora que você relaxa, né? Consegue pensar um pouco mais. E eu saí do banho, abri a porta e falei assim pra Thaís: vamos pro Paraguai? Por que a gente não vai pro Paraguai? E eu falei, quê? Paraguai? Eles olhou pra mim assim e falou, Paraguai? E aí eu falei pra ela, olha, aí eu vendi o Paraguai pra Thaís, né? Eu falei, tá acessível de carro, a gente pode ir e voltar de carro. Nós morávamos em Florianópolis, então Cascavel, que é a nossa cidade natal, fica no meio do caminho. Então nossos amigos... Meu pai mora lá. O pai da Thaís mora lá, então se a gente precisar de qualquer coisa aqui, a gente liga para uma pessoa, em 6 horas tem alguém aqui para nos ajudar com qualquer coisa. A gente sempre tem essa ideia na cabeça, né? Hoje a gente acho que nem precisa mais, porque a gente já tem amigos aqui. Amigos daqui nos ajudariam, né? Mas é uma facilidade ter a família ali do lado. Para trazer a Sofia seria muito mais fácil, né? Então, olha só, facilidade, né? Facilitar. Comida, muito mais fácil. Preço das coisas, muito mais fácil. Idioma é muito mais fácil, né? Do que ir para alguns outros lugares. Colômbia seria fácil também, né? Mas para nós, pessoalmente, o Roberto ele fala espanhol fluente. Então, para nós era muito fácil qualquer país com espanhol, né? Eu sei falar as palavras principais do espanhol, eu sei falar muito bem. Acho que o vocabulário principal, o fluente, assim, eu ainda tô precisando melhorar um pouquinho, mas eu falo muito bem, eu me comunico muito bem. Então, todos os paraguaios elogiam o espanhol. Isso facilitaria, com certeza, a nossa vida, né? Mas mesmo que eu não soubesse, é muito mais fácil aqui do que num país europeu, nos Estados Unidos, por exemplo, em qualquer outro idioma, né? Culturalmente também muito mais fácil. Enfim,
uma série de simplicidades e facilidades, e aí a gente tava com essa palavra na cabeça, assim, simplicidade. Como é que a gente faz Pra simplificar ao máximo, né? para tornar o mais simples possível a conclusão do nosso objetivo, que é, primeiro, sair do Brasil, sair fiscalmente do Brasil, deixar de pagar imposto, contribuir com esse sistema e ter uma vida, né, muito mais de acordo com os nossos ideais, com as nossas motivações, o nosso propósito, e fazer isso de maneira simples, né? Então, nós escolhemos o Paraguai nesse momento. No último vídeo, eu comentei, né, dessa estratégia que a gente está executando aqui de distribuir, né, pilares, bandeiras ao redor do mundo para sustentar uma possível ajuda à nossa família, né, uma estrutura que possa ser utilizada para ajudar as pessoas mais próximas. E quando a gente voltou para o Brasil e comentou que tínhamos escolhido o Paraguai, as reações foram bem diferentes entre si. Algumas pessoas elogiaram, falando que legal, que bacana, e outras pessoas da família mesmo nem não entenderam e talvez nem entendam ainda quando a gente diz que viemos para o Paraguai porque pensamos na nossa família. E não tem problema, muitas pessoas realmente não vão entender, não vão concordar, mesmo as pessoas que a gente está pensando em ajudar no futuro, caso seja necessário, as pessoas não entendem ainda, não concordam. E assim, tá tudo bem, a gente não pediu aprovação de ninguém para vir para o Paraguai para criar uma base para quem sabe ter que estender a mão no futuro, né? A gente não pediu aprovação para ninguém da família, nem autorização. A gente fez porque a gente acredita que é necessário e que é importante, né? A gente quer ser o porto seguro da nossa família em qualquer situação. Então, eu sempre tive isso muito forte, até por essa questão da minha mãe, tudo que aconteceu com ela, sempre foi a base ali familiar, e o Roberto sempre foi a base familiar dele, então a gente juntou também isso e falou, nosso objetivo é poder passar segurança, ser uma base sólida, firme, né, um porto seguro para a nossa família. Esse é o nosso objetivo e é por isso que a gente faz tudo o que a gente faz, né, amor? E uma questão que eu acho que é bem bacana conversar aqui é sobre por que as pessoas param no meio do caminho, né? Tem a motivação de sair do Brasil, tem a ideia. Muitas pessoas pensam exatamente como a gente pensa. A gente tá vendo nos comentários aqui, inclusive, né? Deixa um comentário aí, inclusive, né? Do que você tá achando. Se você quer alguns vídeos de viagem também, ou se você pensa como a gente. Mas param no planejamento porque não chegam a cogitar outras possibilidades para tornar esse primeiro passo, quem sabe, muito mais fácil, né? Ficam fixos numa ideia de país de primeiro mundo, acreditam que só num país de primeiro mundo é que é possível ter uma vida boa, e isso não poderia ser menos irreal, né? A verdade é que, cara, em qualquer país do mundo dá para ter uma vida muito boa, desde que você escolha um ambiente, né, ideal para qualquer país do mundo, entre aspas, tá? Não vá para, por exemplo, Coreia do Norte, a gente não tá falando desse tipo de lugar, né? Estamos falando dos lugares mais livres. E outra coisa muito importante também é você ter um propósito. Você precisa ter um objetivo, um propósito. Senão, realmente, planejar por planejar, tipo, porque acho que seria melhor e tal. Se você não tiver algo bem definido, é difícil mesmo tomar essa decisão, né? E é difícil escolher o destino, é difícil abrir o leque, é difícil abrir a cabeça para poder pensar em outras opções, e é difícil acabar com o preconceito, às vezes, que você tem sobre um lugar. A gente veio ainda para cá com um certo preconceito sobre o Paraguai. Quando a gente chegou aqui, a gente ainda tinha uma imagem muito diferente na nossa cabeça do que é na realidade, e foi muito bom, né, ter tomado essa decisão. Hoje a gente vê uma decisão muito acertada, ter escolhido o Paraguai para nossa realidade, né, e eu acredito que esse é um vídeo importante para você pensar nos seus preconceitos, né, em como você quer tornar a sua vida mais fácil, o que você quer, o que você pode fazer para facilitar, e cogitar aí o que está ao seu alcance para cumprir o seu propósito, descobrir qual é o seu propósito, né, de vida, e encaixar o mundo, aí, as possibilidades do mundo aí na sua vida. É isso. É isso.
E lembrando que nada é permanente, a gente não decidiu vir pro Paraguai pra, tipo, vamos morar aqui pra sempre. Nada é permanente, mesmo que a gente planeje que alguma coisa seja pra sempre, a gente sabe que não é assim que funciona, que Deus tem outros planos, né? Nunca fizemos esse pedido aqui, então vamos fazer agora. Se inscreva no canal, né? Deixa um like, um comentário pra gente aqui. Se você gosta dos conteúdos, se isso aqui faz sentido pra você, se tá sendo legal, se você tá acompanhando, se inscreve. É isso. Um abraço. Até a próxima.